Segunda parte do telejornal. Os Estados Unidos preparam-se para responder ao novo lançamento de um míssil norte-coreano este sábado, com novas sanções ou mais exercícios militares na região. O regime comunista lançou um segundo míssil de médio alcance que teria voado durante minutos antes de explodir a 71 km de altitude, segundo fontes sul-coreanas. Teria sido levado a cabo com o novo míssil de médio alcance KN-17, depois de um primeiro teste igualmente fracassado no dia 18. O comando norte-americano no Pacífico afirmou que o míssil não teria saído do território norte-coreano. Na sua conta na rede social Twitter, o presidente norte-americano Donald Trump considerou o gesto de Pyongyang como uma falta de respeito relativamente à China, quando Washington pressiona Pequim a pôr termo ao que classifica como provocações do país aliado. Para o porta-voz da diplomacia sul-coreana, Cho Jun-hyuk, se a Coreia do Norte continua a brincar com o fogo e a desafiar o mundo e a rejeitar a desnuclearização, nós deixamos o aviso de que a Coreia do Norte vai enfrentar medidas punitivas fortes impostas pelo Conselho de Segurança da ONU e por outros. O governo vai também acelerar todas as medidas necessárias para melhorar a sua capacidade de dissuasão, tendo por base uma defesa coordenada entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Nós vamos proteger as vidas dos nossos cidadãos e a segurança da Coreia do Sul. Fontes oficiais em Washington, citadas pela agência Reuters, não excluem a possibilidade de organizar novos exercícios militares quando o porta-aviões norte-americano Carl Vinson e o submarino nuclear USS Michigan já se encontram em águas territoriais da Península Coreana. O míssil deste sábado representa o 9º teste do regime comunista e o 4º lançamento fracassado desde o início do ano, num clima de tensão crescente, marcado pelas ameaças dos Estados Unidos de retaliarem novas provocações, citamos, de Pyongyang. Washington tinha voltado a alertar a Coreia do Norte na sexta-feira para as consequências de um novo lançamento de míssil. Apesar de ter condenado a corrida às armas de Pyongyang, a China rejeitou o recurso à força para que o regime norte-coreano aceite abandonar o seu programa de mísseis balísticos e armas nucleares. Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do Brasil durante a primeira greve geral no país em 21 anos. O protesto, convocado pelos sindicatos, pretendia denunciar as reformas do atual governo ao nível da lei laboral e do sistema de pensões. As marchas foram marcadas por atos de vandalismo e confrontos esporádicos entre grupos de radicais e a polícia, à margem dos protestos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pelo menos 21 pessoas foram detidas em São Paulo, onde um grupo de manifestantes protagonizou confrontos com a polícia em frente à casa do presidente Michel Temer, que se encontrava em Brasília. A demissão do atual presidente foi uma das palavras de ordem da mobilização. Segundo os sindicatos, a greve teria tido uma adesão de 45%, em especial nos setores da indústria automóvel e petrolífera, assim como em escolas ou bancos. O governo brasileiro relativizou os protestos, falando de fracasso e de mobilização insignificante. Michel Temer afirmou que não vai ceder aos protestos em nome do combate à recessão económica, no mesmo dia em que o desemprego batia um novo recorde no país, ao atingir mais de 14 milhões de pessoas. Na sua conta Twitter, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, saudava o movimento social como exemplo, segundo ela, de que o povo brasileiro é valente e é capaz de resistir a mais um golpe. Milhares de venezuelanos saíram às ruas de Caracas em protesto contra o regime do presidente Nicolás Maduro. Os manifestantes exigem a demissão do presidente e a libertação de ativistas presos como Leopoldo López. Enfrenta a prisão de Ramo Verde, onde o oposicionista está encarcerado há mais de 3 anos. Disseram-nos que o Leopoldo está incomunicável, que está em isolamento,
que não podemos visitá-lo e dizem-nos que nem sabem quando poderemos visitá-lo outra vez. Há mais de um mês que não sabemos nada. O Leopoldo está sequestrado pelo regime de Nicolás Maduro, pelos militares, afirma a mulher de Leopoldo López, Lilian Tintori. A marcha ocorre numa altura em que se intensificam os protestos contra Nicolás Maduro. 28 pessoas morreram desde o início de abril em consequência de confrontos entre oposicionistas e as forças de segurança. Mais de 1.300 pessoas foram detidas. Na cidade de Santo Antônio, a Secretaria da Economia, através da sua delegação para a área da Agricultura, Pescas e Pecuária, realizou uma feira agropecuária. O evento, que se enquadra nas comemorações do 22º aniversário da autonomia regional, visou contribuir para o escoamento dos produtos locais. A grande concentração de pessoas de frente ao ex-clube de Sporting Clube do Príncipe na cidade de Santo Antônio anunciava o início da feira agropecuária realizada no âmbito das comemorações do 22º aniversário da autonomia da Ilha do Príncipe, a celebrar-se a 29 de abril. Contribuir para o escoamento e consumo de produtos locais é o grande objetivo do evento. Bom, esta feira está a ser realizada no âmbito do Dia da Autonomia da Região Autónoma do Príncipe. Portanto, e é importante por quê? Porque os produtores normalmente reclamam porque não têm como escoar os seus produtos, muitas vezes têm excedentes que são degradados. Então, esta feira vem auxiliar os produtores na venda dos seus produtos, escoamentos, e também é uma forma de incentivar o consumo local, dos produtos produzidos localmente. Preços acessíveis foi o grande trunfo dos produtores que agarraram esta oportunidade de escoarem os seus produtos. Estou a vender cuscuz, estou a vender cachupa, estou a vender licores, várias, café com leite, tudo. Como é que está a clientela aqui? É boa? Está mais ou menos. Por enquanto, está tudo ok. Por acaso está correndo muito bem. Muita movimentação, as pessoas estão a... Sim, eu gostei. Por acaso está ótimo. Muito mesmo. O que as pessoas estão a comprar mais aqui na sua barraca? Tomate, couve, batata. Por acaso está aí. Clientes não faltaram e todos eles satisfeitos com o que estavam a ver. Cheguei agora, está a decorrer bem. O que acha dessa iniciativa? É boa iniciativa. Os preços estão acessíveis? Bom, desde que eu cheguei, eu não estou nessa mesa, não sei, mas pelo menos nessa mesa os preços estão acessíveis. Sim, já comprei algumas coisas. O que comprou por você? Comprei ovos, comprei coisas da terra, produtos da terra, coisa quente, batata doce. Isso quer dizer que os preços aqui estão acessíveis para si? Sim, estão acessíveis. Estão. Gosta dessa iniciativa? Gosto. Que continue, que não pare, que continue sempre. Ainda no âmbito da celebração do 22º aniversário da autonomia da Ilha do Príncipe, já foram realizadas algumas atividades e outras estão ainda agendadas para os próximos dias. A obra intitulada A Verdade da História, da autoria de Delfim Neves, chegou esta semana à região autónoma do Príncipe. O ato de lançamento aconteceu no Centro Cultural do Príncipe, tendo sido apresentado por José Cardoso Cassandra. Delfim Santiago das Neves, eminente empresário, parlamentar e dirigente político de São Tomé e Príncipe. É este o homem que traz a verdade da história. Obra literária de 442 páginas, com duas razões fundamentais. O que pensa? Qual é as suas ideias sobre aquilo que foram e que são ainda obstáculos para o nosso desenvolvimento e como é que pensa ultrapassar esses obstáculos. Depois vem aquilo que nós chamamos de vivência ou convivência política. É por isso que eu intitulei como se fosse a verdade da história. Eu digo como se fosse porque é a verdade do Delfim Neves. É preciso que as pessoas leiam e saibam que esta é a minha verdade. Se bem que eu digo lá coisas
que as pessoas que vão ler tenham todo o direito de contrapor, de sugerir outras ideias e até de ensinar como fazer melhor nas próximas edições. Esta semana, e por ocasião das festividades comemorativas do 22º aniversário da autonomia da Ilha do Príncipe, o livro é lançado na cidade de Santo Antônio, depois de uma primeira vez na capital do país, Santo Tomé. Eu tinha dito aos meus pares que o livro deve ser lançado em Santo Tomé e no Príncipe e depois nas outras paragens do mundo. Tosé Cassandra é o convidado do autor do livro para descortinar esta verdade da história ao público presente nesta apresentação. Considerou na ocasião de a obra ser um importante material de investigação. Pelo que eu li, é uma grande verdade da história, mas a verdade do Delfim. É uma verdade do Delfim. O que ele conta da sua justiça, o que ele um pouco é. Como devem funcionar os órgãos de soberania, a interdependência dos poderes, como ele olha a unidade nacional, como ele olha a independência da justiça. Portanto, é verdade dele que eu julgo que pode servir de investigação aos investigadores, aos historiadores, porque aqui tem muita matéria que fala do processo, do nosso processo democrático, que fala da evolução dos partidos políticos. Portanto, Delfim traz-nos, em suma, um documento com um cariz científico bastante importante para os futuros políticos, aqueles que querem seguir a carreira política. Eu aconselho vivamente a ler esse livro. Lançamento do livro A Verdade da História de Delfim Neves teve lugar no auditório do Centro Cultural do Príncipe, animado pelo músico Chico Paraíso. A Verdade da História conclui assim o telejornal deste sábado. Em nome de toda a equipa, boa noite.